Já estamos de volta com Brasil Urgente na tela da Band Campinas nesta quinta-feira, 20 de março de 2014, hein? Eu tô ficando maluco passando o carro na frente dos bois. Olha a confusão hoje no Complexo Penitenciário Campinas Hortolândia durante o 11º dia de greve dos agentes penitenciários do estado de São Paulo. Eu disse aqui na segunda na terça-feira, né, que eu não sou contra a greve dos agentes penitenciários, tampouco quanto contra a reivindicação desses agentes penitenciários. Considero que os agentes penitenciários sofrem da mesma maneira como sofrem os policiais, com achatamento salarial, com condições de trabalho muito aquém daquilo que seria o ideal, muito aquém do que seria ideal, sofrem com o avanço da violência dentro das unidades prisionais e fora das unidades também. As facções criminosas e as suas ações aí do lado de fora nos mostram isso, né? E pedi aqui no início da semana que houvesse serenidade para a discussão em relação à pauta salarial. Por quê? Porque, muito embora eu considere legítima que a pauta de reivindicação ou de reivindicações, que são várias, dos agentes penitenciários, tem um problema grave acontecendo, né? O sistema está paralisado, prejudicando audiências, prejudicando transferência de presos, e isso tem causado um enorme prejuízo ao estado de São Paulo. Nós estamos vendo imagens de hoje de manhã, em frente ao Complexo Penitenciário Campinas Hortolândia. A Polícia Civil montou um esquema para transferência de presos que estavam no 2º Distrito Policial aqui da cidade, né, na cadeia anexa ao 2º Distrito Policial. Os agentes penitenciários resistiram, não permitiram a entrada dos policiais, a tropa de choque se mobilizou e os agentes foram retirados à força da entrada do complexo. Essa é a ação que você vê agora na imagem, homens do 48º Batalhão da Polícia Militar do estado de São Paulo retirando esses agentes que estavam ali sentados e bloqueando a entrada das viaturas da Polícia Civil do estado de São Paulo, transferindo hoje, né, ao menos 50 presos aqui da cadeia anexa ao 2º Distrito Policial da cidade de Campinas, mas tinha gente vindo, por exemplo, de Itapira. Esse aí é o momento em que houve resistência e ação da tropa de choque, olha só. Esse é o momento da resistência, ação da tropa de choque. Não houve confronto mais intenso, né? Mesmo porque os agentes não resistiram. Eles permaneceram ali, mas não houve reação à ação dos homens da Polícia Militar. Aliás, eu peço aqui a maior serenidade possível, né, no cumprimento dessa ordem judicial que determina o desbloqueio das unidades prisionais, porque são instituições co-irmãs, né? Polícia Militar, Polícia Civil, agentes penitenciários, todas elas trabalham com a intenção de trazer segurança, de trazer tranquilidade à nossa população, mas é um momento muito delicado. E se há intransigência de alguma parte, né, há intransigência do governo do estado de São Paulo, que ao menos precisa reconhecer que a situação dentro dos presídios é uma situação caótica. Ah, mas como é que você fala isso, Salomão? Falo e repito quantas vezes forem necessárias. Porque além do achatamento salarial, além das condições de trabalho que ficam muito aquém daquilo que deveria ser colocado ao profissional da segurança pública, nós temos, por exemplo, cadeias superlotadas. Cadeias superlotadas significam uma bomba prestes a explodir. Tem que cumprir pena quem transgride a lei, quem anda às margens da lei, tem que cumprir pena, né? É imprescindível que no Estado democrático de direito haja a punição prevista em lei. Agora, o que adianta jogar lá 9, 10 mil homens num buraco, como são as penitenciárias do estado de São Paulo, né? Sem que haja chance para ressocialização do preso, sem que haja chance, inclusive, de permitir o isolamento total desse preso, que acaba se envolvendo com as facções criminosas que de lá comandam.
né, essas ações intensas e violentas aqui do lado de fora. Então, meu camarada, sabe, nós precisamos analisar aí a coisa de uma maneira mais ampla, mais ampla. Olha a tropa de choque no Complexo Penitenciário Campinas Hortolândia. A tropa, inclusive, segundo informações que eu obtive há pouco, se dirigiu para o interior do Complexo Penitenciário. A Ramil está ao vivo lá no Complexo Penitenciário, pode trazer mais detalhes para a gente. Carla, como é que segue a movimentação aí do lado de fora? Que informações você tem lá do lado de dentro, hein, Carla? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Olha, Rodrigo, hoje por volta das 13h30 da tarde, os comboios que entraram aqui no CDP com a intenção, né, de deixar os presos por aqui, eles foram embora, né? Os presos foram levados para as cadeias de onde vieram. Apenas o primeiro comboio que veio do 2º DP, né, da cadeia anexa ao 2º DP aqui de Campinas, é que ficou, Rodrigo. Então, dos quase 100 presos que vieram para cá, apenas 29 conseguiram ficar. Os outros 70 voltaram para as cadeias onde eles já estavam presos, Rodrigo. Ô Carla, a tropa de choque agiu hoje pela manhã, eu repito, não houve reação por parte dos agentes, os agentes resistiram, mas não reagiram à ação dos policiais militares. Os policiais militares retiraram esses agentes da frente da cadeia, alguns agentes anunciaram o abandono dos seus postos de trabalho, especialmente no Centro de Detenção Provisória de Campinas, que é uma das unidades aí do Complexo Campinas Hortolândia. Hoje o complexo tem acho que 8 unidades, se eu não me engano. São 8 unidades prisionais. Tem uma Taliba Nogueira, são 6, Carla Ramil? 6. Não, 8, então são 6 unidades. É um complexo penitenciário com o CDP Campinas, o CDP Hortolândia, P1, P2, P3, tem uma Taliba Nogueira. Acho que tem o P4 também, aí, se eu não me engano, além da Taliba Nogueira, que tem um regime diferenciado aí daqueles presos que podem trabalhar de dia e apenas dormem na cadeia à noite, que é o regime semiaberto. Como é que está a situação desses agentes que abandonaram os postos de trabalho? Eles já retornaram ao trabalho? Como é que ficou essa situação, Carla? Olha, Rodrigo, apenas 30% dos agentes, né, estão trabalhando conforme a lei. Eles estão seguindo todos os procedimentos. Hoje, serviços como, por exemplo, o alvará de soltura, muitos presos deixaram o CDP aqui, tanto de Campinas quanto de Hortolândia, estavam livres das suas penas que estavam cumprindo aqui. E também serviços como alimentação aos presos e também assistência à saúde, né? Os presos que passam mal estão sendo levados a unidades de saúde. Agora, eu vou pedir para o Pardinho mostrar para vocês, apenas alguns agentes estão aqui na frente, em frente ao CDP, porque às 19 horas, Rodrigo, está marcada uma assembleia, né, onde eles vão decidir se eles continuam ou não com essa manifestação. Mas, segundo os agentes, como o governo do estado ainda não deu nenhuma resposta, ainda não falou nada a respeito das reivindicações, o movimento deve continuar, Rodrigo. E aí é que mora o perigo, porque não estão entrando no presídio os chamados jumbos, né, que são aqueles pacotes, aquelas sacolas com mantimentos e itens de higiene pessoal para os presos. Os presos reclamam muito do que é servido dentro da cadeia e contam com esse jumbo, com essas sacolas levadas pelos familiares. As mulheres, esposas e visitantes temem que no final de semana, como já prometeu o sindicato, as visitas não ocorram, e isso, né, eu repito, pode desencadear algo mais grave dentro dos presídios. A gente continua acompanhando essa situação. Daqui a pouquinho a Carla Ramil vai voltar ao vivo com mais detalhes e tem também a reportagem completa dessa confusão hoje lá no Complexo Penitenciário Campinas Hortolândia. Olha, alunos de uma escola estadual de Paulínia reclamam da falta de condições. O prédio é improvisado, a infraestrutura precária e sem essas condições, né, não tem como continuar o aprendizado. Aliás, é difícil demais. Você leva um aluno para a sala de aula e não oferece o mínimo para o aluno. A Lucimeire Ramalho acompanhou o protesto, que é digno, né, e vem de uma classe que significa o futuro do nosso país, que é a classe estudantil. Atenção, Prefeitura de Paulínia! Vamos olhar com atenção e carinho para essas crianças, para esses jovens. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia.
No espaço totalmente improvisado, funciona desde 2012 a Escola Estadual Parque dos Servidores. O prédio pertence ao sambódromo da cidade de Paulínia. Deste lado fica a arquibancada e do outro, na parte interna, funcionam as salas de aula em meio a vidros quebrados e algumas janelas que nem têm mais a proteção. A quadra de esportes dos alunos foi improvisada neste espaço onde foram colocadas uma rede de voleibol e uma trave. Por causa dessa situação enfrentada pelos cerca de 700 alunos que estudam aqui, alguns deles resolveram fazer um protesto para chamar a atenção do governo do estado e também da prefeitura para o problema. Apesar da responsabilidade sobre a unidade ser do governo estadual, foi a prefeitura que disponibilizou o espaço para funcionar a escola. Com faixas e cartazes, os jovens se reuniram em prédio do poder público e fizeram uma caminhada pelo espaço para pedir mais atenção para o caso. De acordo com eles, os alunos estão estudando em situação de risco. Uma série de coisas que tem que ser revista lá, né? Eu não sei se vem acontecendo uma manutenção, questão da defesa civil ou essas outras áreas, mas algumas coisas são visíveis lá, coisas a olho nu você vê que tem problema. Os estudantes reclamam ainda da presença de bichos peçonhentos na unidade. Como eles mostraram nesta foto, rachaduras nas paredes também são encontradas. Esta é tão grande que Anderson consegue passar no meio dela. Outro questionamento é sobre a autorização para que a escola funcionasse no local, já que a arquibancada que fica em cima das salas foi proibida de ser usada durante o carnaval. E esse ano o carnaval não foi realizado lá. Por quê? Por risco de segurança. O local foi interditado. A área que foi interditada é como se fosse o nosso telhado. A gente fica embaixo da área que foi interditada. Se em cima está comprometido, imagine que dirá embaixo a situação que a gente fica, né? Além do descontentamento dos jovens, os pais também ficam preocupados. Para eles, os estudantes estão diariamente expostos ao perigo. O Estado, nos últimos anos, apenas criou pedágios, enquanto que as escolas, no caso de Paulínia, tem mais de 20 anos em que não se cria, em que não se constrói uma só escola estadual. Os jovens garantiram que existia uma promessa de que este ano eles estariam em um novo prédio. O que os alunos querem mesmo é ter uma escola que realmente se pareça com uma. Não tem cara de escola aquilo, tem mais cara de, vamos dizer, um presídio aquilo. Uma escola não. Eu fico com a fala daquele jovem, né, de camiseta vermelha. Ele colocou o seguinte: se a arquibancada foi condenada, foi impedida de ser usada durante o carnaval, porque havia risco, isso de fato aconteceu, houve uma liminar às vésperas do carnaval proibindo a festa ali na área do sambódromo, não foi isso, Felipe Pereira? Às vésperas do carnaval, se aquele trecho segue interditado, como é que pode, debaixo daquilo, ter jovem estudando? Como é que pode? Aquele buraco, esse buraco aí, ó, esse buraco. Rapaz, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou especialista, mas alguma coisa está errada, hein? Alguma coisa está errada. Olha o escorpião, meu Deus do céu, o Festival do Escorpião também, como lembrou o Felipe Pereira, porque o que a gente tem mostrado aqui de reportagens com o avanço da contaminação por escorpiões, né? É um negócio impressionante. Talvez a gente possa buscar até um biólogo para explicar, Felipe. Será que seria a falta de chuva, alguma coisa nesse sentido? Sei lá. Só sei que os escorpiões estão tomando conta aí dos bairros, das cidades. Lá em Paulínia a gente já mostrou outros casos, já mostrou também na região de Americana, já mostrou em Sumaré. Faça-me o favor, hein? Se bem que para mim escorpião tem muito a ver com descaso, viu? Porque você cria uma condição propícia para o desenvolvimento do bicho. Mas com certeza, com certeza. O protesto foi pacífico, chama a atenção para uma questão importante, chama a atenção da prefeitura e também do governo do estado de São Paulo, que é o responsável por essa escola, que é uma escola estadual. Nós procuramos a prefeitura de Paulínia, não foi, ô Felipe? A prefeitura informou que aguarda uma resposta da Secretaria Estadual de Educação para resolver essa situação, a situação dos alunos. A administração informou ainda que desde o ano passado ofereceu um novo espaço para a instalação da escola, mas que aguarda uma resposta. Enquanto isso, a Secretaria de Educação do Estado informou que a construção da nova escola já começou, mas não esclareceu se essa construção está acontecendo no terreno oferecido
pela administração. A previsão é de que a obra seja concluída ainda este ano. Já em relação à invasão de animais peçonhentos, a escola passou por dedetização do mês de janeiro, mas já deu para perceber ali na imagem que não adiantou nada, ela chega de escorpião. E aí aquele bicho nojento fotografado pelos alunos. Diz que foi no início das aulas essa dedetização, né? Não adiantou nada, diz que vai ser feito uma novamente agora em abril. Destacou que o espaço não está interditado e que a Diretoria Regional de Ensino de Sumaré não recebeu qualquer comunicado a respeito do assunto do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil. O que a gente podia fazer é o seguinte, ô Felipe Pereira, convidar o Corpo de Bombeiros, né, a visitar a escola amanhã com a nossa equipe. Vamos lá com o Corpo de Bombeiros para que o Corpo de Bombeiros possa visitar a escola, porque para mim é o seguinte, eu sinceramente, a minha maior preocupação nesse momento diz respeito à segurança dos alunos, diz respeito à segurança de quem frequenta o prédio. Se já há entendimento de que as arquibancadas, como disse aí a reportagem, não sei se isso prevalece depois do carnaval, mas durante o carnaval houve um questionamento sobre a segurança das arquibancadas ali do espaço do Sambódromo. Essas arquibancadas são o telhado da escola, né? O mínimo que tem que ser feito é levar ali o Corpo de Bombeiros e ver se o Corpo de Bombeiros aprova o uso desse espaço pelos alunos, sabe? E eu não estou falando isso aqui porque eu tenho interesse político, não é nada disso, meu camarada. Nada disso. Aliás, eu estou pouco me lixando se é do governo do estado, se é do governo do município, se é da União, do raio que o parta. O mais importante é preservar vidas. Nós estamos tendo a chance aqui de agir de forma preventiva. Preventiva. Eu acho que essa prevenção precisa ser feita o quanto antes. Descartou-se o problema? Tem um documento lá descartando qualquer risco, assinou o documento, o órgão responsável? Aí nós vamos questionar outros assuntos. Mas para mim essa preocupação com a infraestrutura e os riscos aí fica evidente naquela fotografia do buraco, né? Na história da interdição do Sambódromo durante o carnaval, não tinha segurança para o carnaval, por que tem segurança para os alunos lá debaixo da arquibancada? É isso que não deu para entender. A gente fica esperando resposta aqui, né? Vem comigo. 6 homens foram presos depois de roubarem uma carga de eletrodomésticos em Várzea Paulista. São piratas do asfalto, bandidos que têm agido na região. Aliás, Indaiatuba, Jundiaí, Campinas têm sofrido demais com essas quadrilhas. Sofrido demais. Nesse caso aí, homens da Delegacia de Investigações Gerais mandaram para trás das grades esses 6 suspeitos. Todo o material foi recuperado. A Andréa Marques acompanhou e traz os detalhes aqui, ó. Olho na notícia. O alvo da quadrilha era esta carga de móveis e eletrodomésticos. O motorista e o ajudante dele foram rendidos pelos assaltantes. O dono da transportadora conta que os criminosos agiram com violência. Já meteram o revólver na cara e já foram para cima e vai para lá e deixaram eles amarrados dentro do porta-mala e... Enfim, é uma situação que ninguém quer passar. Pelo menos 10 assaltantes participaram da ação. Menos de 3 horas depois do ataque, parte da quadrilha foi presa. Nós conseguimos surpreender todos esses indivíduos no exato momento que eles transportavam a carga roubada do caminhão da transportadora para o caminhão pertencente à quadrilha. A polícia acredita que os criminosos tinham informações privilegiadas de funcionários da distribuidora de eletrodomésticos. As vítimas foram abordadas assim que deixaram a empresa. Toda a carga está avaliada em R$70 mil. Segundo investigações, os acusados já tinham trabalhado no ramo de transportes. A polícia ainda procura outros integrantes do bando e já sabe que são moradores de Itupeva e Várzea Paulista. Algumas dessas pessoas já tinham antecedentes criminais pela prática de alguns crimes relacionados a esse tipo de atividade e outros eram funcionários, ajudantes, motoristas e vigilantes de empresas que atuam nesse segmento e que talvez atraídos por uma facilidade ou ansiando uma condição financeira melhor, migraram para essa atividade criminosa. No ramo há mais de 20 anos, o dono da transportadora já foi vítima de outros ataques. Desta vez o destino foi diferente. Toda a carga foi recuperada.
Mas toda vez que a violência cresce, os prejuízos se acumulam. De dezembro para cá eu tive um de R$102 mil, tive um de 39 mil, um de 27.500. A gente paga tanto imposto, tanta coisa, que pensa que é tudo em vão, né? Mas hoje não, hoje foi diferente. O custo Brasil também é isso, né? O custo em relação à segurança pública. Por falar nisso, tem operação da polícia americana, pode me dar aí as imagens. A Polícia Civil descobriu, não sei se foi a Polícia Civil ou a Polícia Militar, mas foi a polícia como um todo, descobriu um laboratório que produzia veneno. Tá aí as imagens da Rádio Azul Celeste, afiliada do Grupo Bandeirante de Rádio, fala ao vivo o meu amigo Valdir Moreira. Ô Valdir, a ação que acabou surpreendendo aí uma pessoa com esse material que é de uso controlado, a polícia batendo em cima, hein, Valdir? Boa tarde. Olá, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. A ação foi por volta da 1h30 da tarde, num bairro chamado Jardim Brasília, de frente a uma escola municipal. Nesse local, nós tivemos homens da Rocan atendendo uma denúncia anônima de que estaria um laboratório de drogas funcionando no local. Eles fizeram a averiguação no carro que estava na frente, acharam ele muito rebaixado e no lugar das drogas acabaram encontrando nesse veículo aí o material que foi apreendido, né? Veneno de uso proibido, o famoso chumbinho e também aí um outro tipo de produto, né? Utilizado na lavoura de cana-de-açúcar, ambos proibidos e em grande quantidade. Eles fizeram a checagem no interior do veículo, retiraram esse material e resolveram, com a autorização da pessoa que estava na casa, entrar para averiguar melhor o local. E acabaram encontrando em grande quantidade embalagens que eram utilizadas para falsificar o produto, também aí produtos para fazer em grande quantidade que seria utilizado na venda, o famoso chumbinho e também esse outro produto aí relacionado à indústria canavieira. E um detalhe, Rodrigo, os vizinhos estavam suspeitando já da movimentação no local, que era bastante intensa. E os policiais da Rocan aguardam a chegada da CETESB e também da Vigilância Sanitária no local para saber qual vai ser a destinação que será dada ao material encontrado. E um forte cheiro, né, a gente pode constatar nessa residência, o que provavelmente tenha incomodado os vizinhos para que eles fossem os responsáveis aí pela denúncia. Não se sabe qual dos moradores do quarteirão que fez a denúncia, mas era um cheiro muito forte ali naquela área, inclusive sentido por pais que levavam alunos na escola municipal que fica em frente. Aliás, o negócio é o seguinte, esse tal desse chumbinho aí é de venda proibida ou de venda controlada, mas eu acho que já foi proibido esse chumbinho aqui no estado de São Paulo. Não, é proibido, não tem venda controlada não, é totalmente proibido. É proibido. Esse cidadão aí explicou à polícia por que ele estava fazendo isso, para quem é que ele vendia, o que ele disse, hein, Valdir? Não, ele não foi ouvido ainda no primeiro distrito policial, ele mora na cidade de Montemor e ele tinha alugado essa residência juntamente com um amigo, justamente com o objetivo de facilitar a distribuição do material para locais aqui na região de Americana e Santa Bárbara do Oeste, Rodrigo. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. A polícia precisa cair forte em cima disso, né? Porque nós estamos falando desse veneno chumbinho aí, que por acidente já matou muita gente, intencionalmente já foi usado em crimes, né? E que infelizmente fez esse chumbinho aí uma série de vítimas. E até por isso foi proibido no estado de São Paulo, né? Até por isso foi proibido. Ao vivo da Rádio Azul Celeste, afiliada do Grupo Bandeirante de Rádio, Valdir Moreira. Um abraço pro Valdir, meu amigo, sempre colaborando aqui com o nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Saiu o intervalo, não é isso, Felipe Pereira? Então nós vamos pro intervalo rapidinho. Na sequência tem aquela ação de um policial militar. 2 bandidos morreram! O policial militar saiu vivo. E olha, toda a turma que estava dentro do ônibus onde esse policial militar estava e que foi assaltado ontem à noite, se deu bem, porque ninguém ficou ferido. 2 bandidos mortos, eu mostro na sequência. Você não sai daí, é rapidinho, a gente volta já.